Ai, gente, eu tenho alguns pontos negativos pra conversar. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Chama de Ferro, o segundo livro da série da Quarta Asa, que na verdade o nome da série não é Quarta Asa, mas é assim que popularmente nós conhecemos, então é assim que popularmente eu vou chamar. E esse livro... Ai, gente, vai ter, lógico, que certos spoilers do primeiro, não muitos, mas pra você assistir um vídeo do segundo, é porque você já leu o primeiro, né? Então, digamos que nesse segundo livro, o romance entre a Violet e o Xaden já está mais consolidado, mas o que também está consolidada é a ideia de que os inimigos não são os paladinos, são esses tais de Venin. E, gente, quem são esses Venins? Eu não consigo não imaginá-los como aqueles invernais do Game of Thrones. Não consigo. Pra mim, eles são até tem algumas imagens de IA na internet de como a gente pode imaginá-los, os dragões deles e tudo mais. Só que eu não consigo não imaginá-los exatamente como em Game of Thrones. Vocês são assim também? Como que vocês os imaginam? É claro que a gente tem alguns detalhes mais específicos, como as veias vermelhas em volta dos olhos, do rosto, etc. Mas mesmo assim, sempre me vem a imagem deles. Enfim, só que assim como a guerra já está mais declarada, já está até mesmo mais construída, mais, como posso dizer, visível, de a gente saber quem são os verdadeiros inimigos, a gente também tem uma certa caída na narrativa, pelo menos ao meu ver. Por quê? Nesse momento, a gente está descobrindo que os paladinos, eles não são os inimigos, que na verdade os cavaleiros estavam lutando contra vítimas, que estavam só tentando proteger as pessoas que os próprios cavaleiros negligenciavam, muito sem saber. Então a gente também vai encontrar, nesse ponto é muito bom, que a gente vai encontrar e descobrir um pouco mais da camada desse mundo em que rola quase que uma ditadura, uma espécie de censura muito forte que decorre de centenas e centenas de anos, que nos mostram o quanto muitos deles estão cegos. Então não é como se essas vítimas estivessem sendo mortas de maldade, apesar de que não tem como você ficar impune à morte de alguém. Mas mesmo assim, digamos que eles não têm noção do que estão fazendo e por quê. Só que, gente, o quanto tem briguinhas desnecessárias enquanto os paladinos e os cavaleiros tentam manter uma união por um bem comum, é muito chato. Eu achei, às vezes, até infantil. E, de certa maneira, até cai naquela conversa que eu tive com vocês no primeiro vídeo sobre Quarta Asa em si, em que tem momentos que eu duvido que eu estou lendo adultos interagirem. Eu sinto que a sexualização, de certa maneira, ela foi mais abrandada, o que me agrada, porque no primeiro eu sinto que é algo muito exacerbado, de uma coisa quase que escrachada, perdendo até contexto. Só que digamos que esse movimento de exacerbação, essa intensidade toda, foi levada a briguinhas, picuinhas tão bobas, que às vezes eu sinto que eu tô me deparando com alunos da quinta série. E são adultos nesse livro, muitos deles, inclusive, já têm mais de 22 anos. Então, por que eles precisam brigar igual adolescentes? Sabe? Então, me incomoda muito. O que também me incomoda muito nesse livro são as brigas excessivas da Violet com o Xaden. Gente, como esse casal me soou chato nesse livro. Muito chato. Eu não sou a maior fã de Violet e Xaden, pelo menos não até agora. Minha opinião, de certa maneira, muda um pouco no terceiro livro, mas a gente vai conversar isso quando eu terminar o terceiro livro, que no momento eu estou lendo. Mas, digamos que o quanto eles brigam o tempo todo é muito chato. Porque a Violet cai naquele mimimi de eu só vou confiar em você quando você me contar tudo sobre sua vida. Mas a sensação que dá é que ela quer que ele diga pra ela, até mesmo quando ele espirra, quando ele pisca, quando ele vai dormir.
Isso é chato, é tóxico, é sufocante, sabe? Então, eu honestamente fiquei muito incomodada tanto com as brigas excessivas dos paladinos e dos cavaleiros, quanto as brigas excessivas da Violet com o Xaden. Porque eu fico pensando, vamos, ao invés de ficar perturbando a vida um do outro, vamos lutar e treinar e estudar sobre como a gente vai derrotar os Venin, porque isso é muito mais importante. E não, eles ficam perdendo e momentos que eles poderiam inclusive estar aproveitando para estarem juntos, já que o Xaden se formou e a Violet ainda é uma cadete, então eles estão distantes um dos outros. Mas não, eles não aproveitam esses momentos, parece que eles usam esses momentos para brigar. E isso é muito chato. Mas tirando isso, esse é o que eu menos gostei até agora, tá, gente? Honestamente. Como eu disse pra vocês, esse aprofundamento das mentiras e obscuridades do Instituto é muito interessante. Eu também gosto muito sobre como o livro é apresentado, a série toda é apresentada como se ela fosse baseada em fatos reais e ela só tivesse sendo traduzida centenas e centenas de anos depois. Eu acho muito interessante isso, eu me divirto muito com isso. E eu também gosto muito mais dos dragões, que estão cada vez mais fascinantes, e o mundo deles, tanto quanto dos humanos, se aprofunda, então a gente consegue enxergar camadas muito mais profundas, e eu gosto desse aprofundamento da série. Ainda que eu realmente acho que é muito fraco quando comparado à Quarta Asa e o quanto aquela apresentação de mundo me fascinou. Acontece algo muito triste nesse livro, que na verdade acontece no final do primeiro, mas a gente convive muito com essa dor. Nesse segundo, quem já leu imagina sobre o que eu estou falando. E foi muito difícil, porque é o personagem que eu mais me apeguei, enfim. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Essa autora, dar um xingo nela, né? Mas enfim. E é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu acho sim que o livro tem coisas boas, mas infelizmente as coisas ruins se sobrepõem a ele. Então eu não acho que, por enquanto, o meu ranking vai ser Quarta Asa, Chama de Ferro, não. Eu acho que o terceiro, enfim, vamos ver. O que vocês acharam? Pra vocês foi melhor? Foi pior? Vocês gostaram dessas briguinhas? Eu só achei que, se eles são adultos, por que eles estão agindo como se eles fossem adolescentes? Mas enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, vou pedir pra você deixar o like aí, por favor, se inscrever para mais vídeos como esse, e vamos juntar o bonde na reza para que, pelo amor de Deus, essa mulher escreva essa série logo, porque eu quero muito, principalmente que tenha um final bom, senão eu vou sentir que eu perdi tempo da minha vida. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.